nasci, eu sou a filha mais velha, sou a primeira filha do meu pai e da minha mãe. Quando eu já nasci, meus pais já eram da CCP e já era desse movimento de oração, né? Então, meu pai já era conhecido, pelo que eu entendo, pelo que a minha mãe já me contava, e ele também algumas vezes. Quando eu nasci, a casa já estava cheia, já era cheio de profetas, de irmãos, de oração, aquilo tudo que dos anos, acredito, eu nasci em 87, então eu posso dizer, né? Anos 80 e 90, ali. Então, o que eu posso dizer assim é que até os 7 anos eu tive esse convívio com a CCB. Meus pais eram casados até os 7 anos de idade. Então, as minhas lembranças são poucas, né? Até os 7 anos. Eu só lembro isso: a casa muito cheia, ou ele muito ausente, porque ele também não ficava em casa. Era uma observação muito importante a fazer. Então, às vezes que ele estava em casa, a casa estava cheia. Então, era basicamente assim: quando ele estava em casa, a casa estava cheia. Quando ele não estava em casa, que era muitas vezes não estando em casa, então a gente ficava boa parte, eu, minha mãe e meu irmão. Então, minha mãe que criou a gente ali nesses 7 primeiros anos, né, de vida. Ela que também trabalhou, ela começou. Oi, quer falar alguma coisa? Interessante, né? Não, é interessante isso porque todo esse movimento na sua casa não era necessariamente por causa da família, era por causa de um personagem, no caso, o teu pai. Quando ele não estava, era Isso. vazio total. Isso, não, as pessoas iam por causa dele. Ele era o evento, né? Ele era o acontecimento, e querendo ou não, era uma época que tinha muitos outros profetas, né? Era, como você bem sabe, era a época do fervo dos profetas, né? Silas estava vivo, então era outro patamar. Mas aí, querendo ou não, nesse quesito, minha mãe teria muito mais coisas para contar do que eu, porque a gente era pequeno, né? Então, vem aí os 7 anos, houve aí o divórcio, então, eles se separaram, e a partir daí que a gente começa, então, na verdade, a entender que a gente não tinha uma comunidade. Vale ressaltar que, graças a Deus, o Senhor manteve poucas amizades, poucas mesmo, dá para contar nos dedos. O Silas, na época, logo em seguida, né, ele partiu, né, com acidente de avião, mas era uma pessoa que eu não tenho dúvidas, pelo menos a minha mãe diz assim, que se ele tivesse vivo, com certeza ele teria estado conosco, porque era uma pessoa muito da nossa casa. Ele era amigo mesmo, não só do meu pai, mas ele também era amigo da minha mãe. Era ele que minha mãe diz, né, que quando ele estava vivo, a gente só ia para as orações pequeno porque ele fazia questão de nos levar. Era o Silas que fazia questão de levar os filhos do meu pai, né, do Sérgio. Então, na verdade, o Silas fazia muita diferença quando vivo. Quando ele partiu, minha mãe já estava separada, então houve aí um romper, na verdade, né? Querendo ou não, é anos 90, então ainda são anos 90, divórcio já era um problema muito sério naquela época, não só por causa da palavra, mas para a própria instituição. E como não foi dito os motivos. Ô, Ana, você, não sei se você pode entrar, se você não quiser, você fala, Fernando, isso aí é com a minha mãe, não tem problema. Mas o divórcio foi por incompatibilidade ou foi assunto sério? Foi Ah, assunto não sério. Não, foi assunto sério, mas que isso, foi um assunto digno de sério, mas que divórcio mesmo. isso, que não houve, como que eu posso dizer? Não foi exposto. Ela preferiu manter em segredo, e ela arcou com esse segredo. Então, como que ela arcou com esse segredo? Ela arcou sendo excomungada da igreja. Mas isso não foi só da parte da irmandade em si. Naquela época já era visto o divórcio de uma forma muito desafiadora, mas também, infelizmente, o meu pai, naquela época, acabou soltando rumores negativos dela. Então, ele acabou, né, para poder justificar o divórcio. A sua mãe era vítima e saiu como réu. É isso? Você tá... Totalmente, totalmente. Tanto que ela perdeu a liberdade e ele não. Entendeu? Então ela perde a liberdade. Eu não sei se ele chegou a perder e depois teve. Eu sei que, pelo que eu sei daquele início, ele não chegou a perder a liberdade. Se eu não estiver enganada, ele não chegou, mas a minha mãe chegou, e isso já abalou muito ela na época. Então, alguns irmãos ficaram muito firmes. Eu não vou citar o nome deles por uma questão de respeito, porque ainda fazem parte né, do lugar. Se tivessem saído,
eu até falaria o nome, mas foram pessoas que, se ouvisse essa live, sabe que foram eles que ficaram ali, foram os contadinhos mesmo. Uma vizinha que na época morava no quintal conosco, que acolheu a minha mãe, que hoje mora em Portugal, um outro casal que também era muito vivo na nossa casa, e o Silas, enquanto esteve vivo, também era da nossa casa. Mas aí corta que houve esse divórcio, ela não contou para ninguém, então ela perde a liberdade, meu pai segue na liberdade. E aí ele casa de novo depois de um ano, e esse casamento, depois de um ano de divórcio dela, abalou muito a minha mãe. Então, a partir daí, as pessoas já não cumprimentavam tanto, né? Minha mãe já tinha perdido a liberdade, ninguém sabia os motivos, e ela vai se mantendo e ela vai seguindo a vida dela, né? O trabalho, tendo que sustentar a casa, ele, naquela época, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, então ele aparecia uma vez ou outra na nossa casa, né? Então, era assim, era muito, muito esporádico. Será que essa palavra é certa? Esporádico? Era de vez em quando? Então, na verdade, ela sustentou. Ele não era um homem que trabalhava. Quando a gente olha isso à luz das escrituras, a gente compreende que o homem é o provedor do lar. É ele que cuida, é ele que provê, e não havia essa provisão. Ele não era um homem que trabalhava fora para trazer o sustento para nossa casa. Então, isso veio da minha mãe. Minha mãe trabalhava, minha mãe tinha que trazer o sustento, e foi assim. A gente acabou, então, nesse período dos 7, eu fiquei fora da CCB dos 7 aos 22 anos. Mas o que acontece? Quem é filho de quem é filho? Quem tem pais da CCB ou avós da CCB, eles, infelizmente, acabam sendo doutrinados na CCB.